Muito bem, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. E agora, nosso desafio, respondermos algumas questões de concurso acerca das conjunções. Na verdade, nós estaremos estudando conjunção de uma forma mais aprofundada, lá quando estivermos introduzindo o período composto. Por ora, serão noções elementares a respeito das preposições, porém de grande importância para a sua prova, né? Porque costuma sim ser cobrado. E aí, vamos para a questão de número 1. Substituindo o termo destacado em mas, a localização é, como costuma dizer os anúncios, privilegiada. Mas a localização é, como costuma dizer os anúncios, privilegiada. E o termo destacado é como, né? Conjunção como, que se encontra aqui em destaque. E aí, substituindo o termo destacado por outro de igual valor, nós vamos reconhecer esta possibilidade aqui nas 5 alternativas, né? Vamos ler mais uma vez com atenção o enunciado. Mas a localização é, como costuma dizer, já está na cara, é conforme costumam dizer, é segundo costumam dizer, certo? Então, nós na letra A não temos essa possibilidade, né? Quando não tem nada a ver. Mas a localização é quando costumam dizer, não existe essa possibilidade. Mas a localização é porque costumam dizer, não existe lógica nenhuma. Na letra C, sim, conforme. Mas a localização é, conforme costumam dizer, privilegiada, certo? Então, letra C é a resposta para a questão de número 1. E nós vamos para frente. Questão 2. Entre as frases, vamos ver qual é a primeira frase. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. Esta foi a primeira frase, né? Cazuza mordeu a vida com todos os dentes. Segunda frase. A doença e a morte parece ter se vingado de sua paixão exagerada de viver. A doença e a morte parecem ter se vingado de sua paixão exagerada de viver. Então, as duas orações, né? Entre essas duas frases, estabelece-se um vínculo que pode ser corretamente explicitado com o emprego de, se quiséssemos juntar as duas frases, através de um conectivo, né? Qual seria dessas alternativas a viável, aquela que se prestaria para isso? Desde que Cazuza mordeu a vida com todos os dentes, desde que a doença e a morte parecem ter se vingado, não existe lógica, não é? Na verdade, o exercício da leitura é o melhor aprendizado, né, para um tipo de questão como essa. Letra A não tem cabimento. Vamos para a letra B. Cazuza mordeu a vida com todos os dentes, tanto assim que, em consequência, né, uma ideia de consequência, tanto assim que a doença e a morte parecem ter se vingado de sua paixão exagerada pela vida, né, por viver. Então, letra B é sim a resposta para a questão de número 2. Não existe sentido nenhum, uma vez que, à medida que, nem apesar de que. Aqui nós estamos diante de uma situação que traz uma consequência, uma paixão exagerada pela vida, em consequência, sofreu uma vingança da doença e da morte. Então, letra B, resposta para a questão de número 2 e avançando, questão 3. Os leigos que me perdoem. 2 pontos. Leitura é fundamental. Os leigos que me perdoem. 2 pontos. Leitura é fundamental. Veja que tem uma ideia de adversidade, né? Os leigos aí poderia ser compreendido como aqueles que não gostam de ler, mas diz que a leitura é fundamental. Existe sim uma ideia de adversidade. Não existe ideia de tempo, não existe consequência, nem adição, nem concessão. Existe sim a adversidade. Logo, letra B, gabarito para a questão de número 3 e podemos ir para frente. Questão 4.
Entre os dois segmentos dos provérbios e frases que seguem, há uma relação lógica permitindo que as lacunas possam ser corretamente preenchidas pela conjunção mas. Existe aí uma relação lógica que você pode completar lacunas com a conjunção mas. O que não ocorre apenas em uma delas, não é possível completar lacuna com a conjunção mas. E vamos lá. Papagaio come milho, mas periquito leva fama, né? Possível? É possível. Casa de ferreiro, mas espeto de pau. Perfeitamente possível. Quem não deve, mas não teme, aí está totalmente sem lógica, né? Quem não deve, não teme. A conjunção mas não caberia aí, logo, letra C é a resposta para a questão de número 4 e nós já vamos para a quinta questão. Assinale a opção que melhor substitui a expressão destacada no trecho abaixo e ao mesmo tempo esteja de acordo com a relação por ela estabelecida. Então, nós temos aqui algumas sugestões para preencher, para substituir esta expressão destacada. A frase é: embora o Enem seja um avanço no sentido de permitir uma avaliação do ensino médio, ele pode incorrer em um problema. Embora o Enem seja um avanço. E por que o Enem é um avanço? Porque permite uma avaliação do ensino médio. Então veja que existe aí uma ideia de explicação. Embora o Enem seja um avanço no sentido de permitir uma avaliação do ensino médio, ele pode incorrer em um problema. Depois é que vem uma ideia de adversidade, né? Mas em um primeiro momento nos deparamos com a explicação. Embora o Enem seja um avanço, e é um avanço porque permite uma avaliação do ensino médio. Este porquê nos traz a ideia de explicação. E letra A, que permite, embora o Enem seja um avanço que permite, com ideia de restrição, não tem restrição. Letra B, embora o Enem seja um avanço porque permite uma avaliação do ensino médio, é a resposta correta. É a letra B, o gabarito da questão 5. Só vamos aqui ver as demais. Embora o Enem seja um avanço para permitir uma avaliação do ensino médio, não. Embora o Enem seja um avanço e permite a adição, não estamos com ideia de adição e muito menos de concessão. O que está presente é a ideia de explicação que foi muito bem exercida pela conjunção porque, né? Embora o Enem seja um avanço porque permite uma avaliação do ensino médio, ele pode incorrer em um problema. Gente, nós ficamos por aqui, agradecemos sua audiência e convidamos você para daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo, voltarmos com mais uma aula, mais resolução de questões. Estaremos estudando o advérbio. Próxima aula, resolvendo questões de advérbio e comentando, revisando as principais regras gramaticais sobre a matéria. Até daqui a pouco.